Olá, olá, seja bem-vindo mais uma vez a uma aula do professor Rafa. Agora a gente vai seguir, gente, aquele assunto que a gente estava pegando lá sobre citoplasma. A gente vai pegar as últimas organelas membranosas. A gente vai conversar um pouco agora sobre os peroxissomos, glioxissomos e os vacúolos, para dar uma fechada bem bonita nessa nossa discussão. Ah, meu amigo, você está precisando dessa informação? Então chega junto, vamos nessa depois da vinheta. Beleza, meus amigos? Então, conversando um pouquinho mais sobre essas últimas organelinhas, um bate-papo aqui rápido sobre os peroxissomos. Gente, os peroxissomos são vesículas membranosas esféricas, muito parecidas com os lisossomos, só que eles contêm enzimas diferentes. Aqui a gente vai apresentar enzimas oxidativas, que já tem um papel diferente das hidrolases que a gente encontra nos lisossomos. Em relação as funções dessas enzimas, a gente tem algumas que estão relacionadas com a beta-oxidação de ácidos graxos, tá? Beta-oxidação é a destruição dos ácidos graxos, das gordurinhas, né? Para a gente aproveitar elas como fonte de energia, né? E teremos como subproduto desse processo uma substância relativamente tóxica, que é o peróxido de hidrogênio, é mais conhecido como água oxigenada. Então a gente precisa, moçada, neutralizar esse peróxido de hidrogênio, que é um resíduo lá da beta-oxidação. A beta-oxidação é legal que aconteça, né? Para que a gente possa aproveitar a energia proveniente das gorduras. Porém, é legal que a gente se livre dessa água oxigenada. Então a gente vai ter uma segunda enzima relacionada com a degradação do peróxido de hidrogênio. Essa menina que está aqui embaixo, ó, conhecida como catalase. Então a catalase é a enzima que é responsável por degradar o peróxido de hidrogênio, e a gente menciona que a decomposição do peróxido de hidrogênio resulta na produção de oxigênio, que é facilmente eliminado pela respiração celular, e água, né, no processo, oxigênio e água na parada. Esse oxigênio liberado, ele pode cair na corrente sanguínea, ser liberado lá pelas vias respiratórias, mas existe uma relação muito legal com a função imunológica que esse oxigênio apresenta. Porque, moçada, eu não sei se tu lembra, acho que você não é desse tempo, mas eu lembro que a minha mãe utilizava essa reação química aqui da catalase, quebrando o peróxido de hidrogênio, liberando água e oxigênio para esterilizar os ferimentos. Porque a gente sabe, moçada, que a liberação desse oxigeninho aqui, ó, liberado pela reação entre a catalase e a água, ele pode ser nocivo para algumas bactérias, né? Principalmente aquelas bactérias anaeróbicas, aquela causadora do tétano, por exemplo, né? Que pode entrar no nosso organismo, né? A toxina do tétano pode ter acesso ao nosso organismo por meio desses machucados, né? Então já existiu um tempo da gente utilizar, ó, água oxigenada no ferimento, e a gente observava a saída de algumas bolinhas. E essa saída dessa bolinha, moçada, é porque você tem a catalase, que está de alguma forma reagindo aí com o peróxido de hidrogênio, que estaria nesse ambiente extracelular, já que aí a gente tem um monte de célula morta. É possível que esse peróxido de hidrogênio tenha extravasado, né? E a reação entre a água oxigenada e o peróxido de hidrogênio presente nesse ambiente libera oxigênio, né? E esse oxigênio é nocivo às bactérias. Então era uma estratégia, né, para esterilização de ferimentos. Só que o problema é que o lance do tétano, o problema não é a bactéria. O problema do tétano, moçada, é a toxina, né? Então, essa estratégia de utilizar água oxigenada nos ferimentos, ela foi fortemente desrecomendada, né, pelos órgãos de saúde, porque apesar de matar algumas bactérias, mas, enfim, não tem uma eficácia contra a principal delas, que seria a tal da bactéria relacionada ao tétano, né? E então hoje em dia a gente não usa mais, né? A gente usa mertiolate e tal, qualquer outro medicamento cicatrizante, e deixamos de lado essa tortura, porque isso machucava bastante. Deixamos de lado a tortura de usar água oxigenada, até porque a água oxigenada é um composto tóxico, né, moçada?
e ela causava danos também nos tecidos e tal, então não é legal, né? Por último, você tem aqui outras enzimas importantes, né? Como a outras oxidases, né? São conhecidas, portanto, como as álcool desidrogenases, que atua tanto no etanol quanto no metanol, e o resultado dessa oxidação do etanol e o metanol é o acetaldeído e o formaldeído. Em outro momento a gente vai voltar para falar melhor sobre esses componentes, mas eu queria só fazer um resumo aqui sobre os peroxissomos. Primeiro, moçada, tem enzimas oxidativas. Entre essas enzimas, aquelas que participam da beta-oxidação, a catalase e a álcool desidrogenase são as 3 enzimas que a gente pode encontrar nos peroxissomos, né? Lembrando que a degradação do etanol acontece principalmente no fígado, então os peroxissomos do fígado eles são recheados de enzimas álcool desidrogenase para iniciar, né, o metabolismo e iniciar a degradação do etanol a nível de hepatócito, né, lá nas células hepáticas. Tá? Bom, próxima organela aqui, estamos chegando ao final do bate-papo, são os glioxissomos. Nos glioxissomos a gente também tem vesículas membranosas esféricas, só que agora eles apresentam enzimas de conversão de lipídios em carboidratos. Isso é muito comum em fungos e plantas, né? Principalmente no embrião, na semente das plantas. Não sei se você já ouviu falar, mas as sementes das plantas elas armazenam nutrientes para o neném, para o embriãozinho, né? E um dos nutrientes que as sementes apresentam é gordura, lipídios, né? Por isso que existem sementes oleaginosas, né? Sementes ricas em gordurinhas. Isso, a presença dessa gordura é interessante porque, associado a enzimas dos glioxissomos, essa gordura pode ser convertida em carboidrato. Então, esse carboidrato ele poderia servir como uma fonte de alimento para esse embrião que está em desenvolvimento. Tá? E por último, os nossos queridos vacúolos. A gente comenta a existência de vários deles, mas talvez o mais famoso seja o vacúolo de suco celular, que é também conhecido como vacúolo central. Esse camarada ele é exclusivo das células vegetais e é delimitado por uma membrana conhecida como tonoplasto. E esse tal desse vacúolo ele é tão grande que ele ocupa coisa de 70% a até 90% do volume total do citoplasma, né? Então o que a gente observa aqui? Ó, parede celular da planta, aqui o citoplasma, as organelas, o hialoplasma e tudo isso aqui, moçada, ó, o vacúolo central, o vacúolo de suco celular. Aí você fala, nossa, Rafa, para que um compartimento tão grande? Bom, esse compartimento é importante para a regulação osmótica, né? É possível que uma célula como essa aqui, ó, uma célula vegetal que apresenta esse estágio aqui de plasmólise, né, uma célula desidratada, sem água e tal, é possível que ela comece a absorver água. E como ela começa a absorver água, a tendência é aumentar de volume, e uma forma de armazenar essa água é armazenando ela no vacúolo central. Então, o vacúolo central ele pode estar relacionado com osmose, mas também pode estar relacionado com armazenamento de substâncias, né? Armazenamento de sais, armazenamento de açúcares e até mesmo armazenamento de água, tá? E, além disso, o vacúolo de suco celular, os vacúolos centrais das células vegetais também pode estar relacionado com a história da autofagia, né? Já que as células vegetais não apresentam lisossomos, então quem vai ficar responsável aí por coletar organelas velhas e tudo mais são o vacúolo lá, o vacúolo central, o vacúolo de suco celular. Tá? Mas existem vários outros vacúolos, né? Vamos lembrar aqui alguns deles, ó. O vacúolo digestivo autofágico, o vacúolo digestivo heterofágico e o vacúolo residual. São aqueles produtos da digestão intracelular. O vacúolo autofágico é um vacúolo que se forma na hora que eu vou fazer a digestão de um componente da própria célula. O vacúolo heterofágico se forma quando eu vou fazer a digestão de um componente que é advindo do meio extracelular. E o vacúolo residual é aquele que armazena os resíduos da digestão para eliminá-los através de um fenômeno conhecido como plasmocitose, que a gente já conversou em outros momentos, né? Todos eles se relacionam com a digestão intracelular.
Tá? E por último, um famosinho vacúolo aqui para nós, o vacúolo contrátil, também conhecido como vacúolo pulsátil. Esse camarada ele está presente em protozoários dulcícolas. Nossa, Rafa, o que é um protozoário dulcícola? Gente, um protozoário dulcícola é um organismo, né? Um protozoário que vive em água doce. Tá? Aí vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre isso. Vou colocar aqui para nós. Ele vive em água doce, tipo um rio ou um lago, por exemplo, né? Aí o que acontece? Esses organismos que vivem na água doce, eles estão toda hora sujeitos à entrada de água excessiva por osmose. Como eles têm uma concentração química, né, muito grande no seu interior, a água sempre se desloca para o ambiente que tem maior nível de concentração de solutos. Então, o ambiente de água doce ele tem uma concentração mais baixa e a água tende a entrar por osmose. O que aconteceria com esse organismo é que ele ia receber água, recebe, acaba rompendo e estourando. Só que aqui a gente tem, ó, moçada, a existência desses vacúolos, chamados vacúolos contráteis ou pulsáteis, que eles recebem grande parte dessa água que entra por osmose. Inclusive, moçada, esses vacúolos, eles apresentam uma grande concentração de sais, que é justamente para a água que entrou por osmose, ela correr para dentro desses vacúolos. Aí o que vai acontecer, moçada? Os vacúolos são hipertônicos, né? E aí você vai ter a entrada de água nesse ambiente e a partir disso, quando o vacúolo ganha bastante água, ele se contrai. Você tem aqui alguns filamentos de actina e miosina que permitem essa contração rápida do vacúolo e a água é finalmente expulsa, né? O excesso de água é finalmente expulso. Aquela aguinha que entrou por osmose, ela vai ser expulsa por esses vacúolos, evitando, portanto, um fenômeno conhecido como plasmoptise, né, que é o rompimento da célula em decorrência da entrada excessiva de água. Tá, para fechar o bate-papo, né? Então evita a plasmoptise. Para fechar o bate-papo, uma chargezinha aqui só para animar a nossa vida, né? Tem lá alguns protozoários conversando, né? Você vê aqui, ó, o vacúolo pulsátil bem aqui, ó. Aí ele fala assim, ó: "Olha só, Zé, dá uma olhada no Chico." Aí lá vai o Chico, ó. Chico tá todo inchado, ó, Chico aqui, ó. Ih, caraca. Aí ele fala assim, ó: "Já vi, o problema dele é de vacúolo." Ô, Jesus do céu, problema de vacúolo, você não vai ter a expulsão da água, a célula fica entumecida, provavelmente ela vai acabar morrendo em algum momento. Valeu, moçada? Então essa foi a nossa contribuição aqui em relação às aulas de biologia celular, relacionado especificamente ao citoplasma. Conversamos sobre vários aspectos associados a essa região que é tão complexa, né? É a alma da célula, é onde tudo funciona, é a maquinaria de síntese, é a maquinaria metabólica, são as organelas, sabe? Então foi uma aula que a gente estendeu aí por várias partes, mas que valia a pena a gente conversar cada detalhe desse assunto que adora aparecer nas provas de Enem e principalmente dos vestibulares. Valeu, tchutchucos! Então a gente vai ficando por aqui, encerrando essa parte de citoplasma. Agora é open bar de exercícios. Coloca lá, moçada, essas informações em prática para você armazenar essa memória por um período maior. Valeu, moçada! Então vamos ficando por aqui. Grande abraço, até a próxima. Falou!